E aí, torcedores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Matheus Luca mais uma vez para falar do maior campeonato do mundo, que é a Premier League, falar dessa quarta rodada que aconteceu neste fim de semana. Bom, começando com o jogo que abriu a rodada do fim de semana dos times que compõem o Big Six, né? A equipe do Manchester City enfrentou o Fulham. Foi o dia do Bahia Day, dia que o Manchester City fez homenagem ao Bahia e teve até como o Carlinhos Brown como representante dessa festa. Os jogadores foram recepcionados pelo Carlinhos Brown, inclusive, chegando lá ao estádio, fazendo festa com alguns integrantes também, batucando lá e o Carlinhos Brown cantando. Então, esse foi uma coisa bem legal que aconteceu lá em Manchester, que foram recepcionados por nada mais, nada menos que Carlinhos Brown. Poucos têm esse privilégio, e aí a equipe do Manchester City acabou vencendo o jogo por 5-1, com o hat-trick de Haaland, assistência de Haaland, gol também de Julian Álvares e Ake. Mas vamos lá. No primeiro tempo, a equipe do Manchester City encontrou algumas dificuldades, lembrando que o Pep Guardiola não estava no banco de reservas, mas no primeiro tempo a equipe do Manchester City encontrou algumas dificuldades para conseguir abrir o placar, mas conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, e a equipe do Fulham conseguiu chegar ao gol de empate, mas o segundo tempo deslanchou. Haaland fez fez 3 gols, na verdade, né? Na verdade, a equipe do Manchester City, recapitulando que eu já estava errando, o primeiro tempo acabou 2-1 para a equipe do City. O primeiro gol foi do Julian Álvares, o segundo foi do Ake, com muitas discussões, né, sobre o lance do gol do Ake, porque ele acabou cabeceando, o Akanji estava na frente do goleiro, ele acabou fugindo meio que da bola porque ele estava impedido, e aí foi um lance que acabou gerando bastante polêmica, tanto que os jogadores do Fulham acabaram questionando bastante o árbitro, mas aí o VAR verificou e acabou validando o gol para a equipe do Manchester City. Aí sim, no segundo tempo, a equipe do City ampliou o placar com Haaland fazendo 3 gols. Os 2 gols saíram no primeiro tempo, com os 2 atletas que eu havia falado anteriormente, e o Haaland fez mais 3 gols, fazendo seu primeiro hat-trick na temporada. Bom, a equipe do City no segundo tempo melhorou, cresceu bastante, né, no jogo. Teve a estreia também do Doku, que acabou jogando, Phil Foden foi titular, Julian Álvares também foi titular nessa partida, e no segundo tempo a equipe do City acabou melhorando bastante, crescendo, e melhorou as criações que na primeira etapa estavam encontrando bastante dificuldades. Então a equipe do City, com 4 jogos, tem 4 vitórias e mantém o 100% de aproveitamento, com Haaland ampliando ainda mais a sua margem de gols nesse início de temporada. Vamos para o segundo jogo. Estou olhando ali para frente porque eu deixei anotado, o Burnley versus Tottenham. O Tottenham conseguiu uma excelente vitória fora de casa, enfrentando o Burnley, que é do Company, técnico Company, que era atleta da equipe do Manchester City, treinado também por Pep Guardiola. A equipe do Tottenham venceu o jogo por 5-2, um ótimo placar. O Son acabou fazendo 3 gols, Maddison tendo uma atuação de gala. A equipe do Tottenham vem numa crescente bem interessante, com um técnico que eu já venho destacando já nos outros vídeos, Anjinho Postecoglou. Anjinho só para os íntimos, brincadeiras à parte. Ange Postecoglou vem fazendo um bom trabalho com a equipe do Tottenham. O time jogando diferente, os torcedores já até fizeram uma música para ele também, que eu não vou me arriscar a cantar, mas eu posso trazer para vocês aqui em outro momento. Mas a equipe do Tottenham vem crescendo e vem mostrando que a cada jogo que vem passando, vem crescendo bastante. No outro jogo que semana passada aconteceu, eu destaquei o papel do Maddison, e a cada jogo que passa ele demonstra que ele está bem confortável, sendo um dos líderes dessa equipe do Tottenham, e o cara jogou muita bola nesse fim de semana. O Son também, que não fazia gol há muito tempo, que não tinha uma atuação tão boa, fez 3 gols. Detalhe, nessa rodada da Premier League nós tivemos três atletas que fizeram 3 gols na mesma rodada. São eles Son, Haaland e Ferguson, do Brighton, que venceu também a equipe do Newcastle, mas depois eu vou falar. Mas isso não acontecia desde 1995, se eu não me engano, se eu estou bom de conta, isso não acontecia há 26 anos, então 28 anos, desculpa, isso não acontecia há 28 anos
numa mesma rodada, então aconteceu esse marco no fim de semana e a equipe do Tottenham acabou vencendo bem, convencendo, e ali está na segunda posição também, à frente do Liverpool por saldo de gols, mas a equipe do Tottenham fez um jogo brilhante, com o Maddison comandando o meio de campo, os dois volantes, o Sarr e o Bissouma jogando bem também, o Pedro Porro dando assistência, o Pedro Porro que quando chegou à equipe do Tottenham não conseguiu demonstrar muito do que ele já estava mostrando no Sporting, mas com o passar dos jogos ele está mostrando que ele já está assim, se adequando, entendendo também o estilo do jogo do técnico do Tottenham. Então o Tottenham vem numa crescente bem interessante e tá legal de acompanhar esse Tottenham que em 2 ou 3 temporadas atrás vinha demonstrando um futebol, ao meu ver, bem chato e um pouco interessante, e agora é uma equipe que sobe suas linhas de marcação, toca bem a bola. Então o Tottenham tá fazendo por merecer, por estar nesse início de temporada ali na segunda colocação, em busca ali da equipe do Manchester City. Vamos para o outro jogo, a equipe que mais gastou nessa janela de transferência é o Chelsea, que enfrentou o Nottingham Forest. Antes de falar do Chelsea, só dando uma passada rapidinho, na última sexta-feira aconteceu o último dia da janela de transferência na Europa, por isso que eu acabei lembrando do Chelsea, que foi a equipe que mais gastou, porque o mercado de transferência na Europa fechou, porém no mundo árabe o mercado fica aberto ainda até o dia 20, então pode ter que alguns jogadores possam sair ainda. Mas em relação ao Chelsea, eu não consegui assistir esse jogo, mas eu vi os melhores momentos, vi também algumas coisas ali que foram escritas sobre esse jogo. A equipe do Chelsea, acabou até criando algumas chances, mas a equipe do Nottingham Forest conseguiu fazer o gol no início do segundo tempo com o Elanga, fez um belo gol ao meu ver, e no finalzinho ali ele acabou quase fazendo outro gol, que eu achei que ele foi até fominha, que ele poderia ter passado a bola para um outro atleta, que ele fez uma jogada individual, onde ele passou pelo Mudryk, mais um atleta do Chelsea que não me recordo agora, mas ele acabou sendo fominha, mas foi uma jogada individual muito bonita, mas ele poderia ter tocado para que pudesse ser ampliado o placar. O Sterling, pelo que eu vi, as boas chances que foram criadas pela equipe do Chelsea saíram dos pés do Sterling. O Nicolas Jackson, acabou não tendo uma atuação como se espera dele, como teve contra o Luton Town, mas a equipe do Chelsea vai ser isso, ao meu ver. É uma equipe que vai dar trabalho com o decorrer da temporada, porque os atletas vão se entender bastante, porque são muitos atletas que chegaram na temporada passada, com os atletas que está chegando agora, um novo técnico, então no caso do Chelsea tem que ter um pouquinho de paciência, porque com o decorrer da temporada a equipe vai acabar se entrosando, vai encontrar um estilo de jogo, os jogadores também vão acabar se entendendo, e tem tudo para que a equipe do Chelsea possa ir crescendo. Se você me perguntar, Matheus, você acha normal o Chelsea perder para a equipe do Nottingham Forest? Não acho. Tanto que a equipe do Chelsea não perdia para a equipe do Nottingham Forest desde 1995 ou 98, 97, não me recordo exatamente, e a equipe do Forest acabou quebrando esse saldo negativo que não vencia em Stamford Bridge há um longo período, e conseguiu quebrar esse tabu. Pela equipe que o Chelsea tem, pelo investimento que foi feito, não era para ter perdido esse jogo, não. Mas é uma equipe nova, com um novo trabalho, com uma nova metodologia, então tem que dar tempo, tem que dar espaço para que o Pochettino possa exercer seu trabalho e fazer com que esse time possa dar resultado. Mas a equipe do Chelsea, eu ainda acho que vai crescer ainda nessa edição da Premier League, mas acredito que não seja para brigar por vaga na Liga dos Campeões, por exemplo. Acho que eles podem brigar por uma vaga ali na UEFA Europa League, talvez. Mas é isso, a equipe do Chelsea perdeu esse jogo para o Nottingham Forest, que também se reforçou bem. No último dia de janela de transferência trouxe alguns jogadores, e é uma das equipes também que contratou bastante na janela passada e nessa também. Vamos para o outro jogo, que foi Brighton e Newcastle. A equipe do Brighton venceu o jogo por 3-1, como eu havia falado anteriormente, com 3 gols de Ferguson, a jovem irlandesa, apenas de 18 anos,
E a equipe do Brighton vem crescendo bastante, um belíssimo trabalho de Zerbi. Tudo bem, eles haviam perdido para a equipe do West Ham, mas a Premier League é assim, né? Um dia você ganha de um gigante, outro dia você perde para uma equipe que não tem tanta expressão. Não estou falando isso da equipe do West Ham, mas o que eu quero dizer é que a Premier League tem dessas surpresas. E esse jogo tinha tudo para ser, ao que parece, ser um pouco mais equilibrado, não com um placar tão elástico. A equipe do Brighton acabou fazendo 3-0 e o Callum Wilson acabou fazendo o único gol para a equipe do Newcastle quase no fim da partida. Os brasileiros tiveram atuação apagada, como Bruno Guimarães e Joelinton, assim como o time todo do Newcastle. Então o Newcastle também ainda está se adequando ainda nessa temporada e vai estar nessa edição também da Liga dos Campeões. Então é um time que tem muito potencial para crescer. Então não sei o que está acontecendo nesse início de temporada, já são 2 derrotas consecutivas. No último fim de semana perderam para o Liverpool, que estava com um jogador a menos, e nesse fim de semana acabou perdendo para o Brighton, que é um bom time. O Brighton vem num ótimo trabalho, como falei também, com o De Zerbi, que é um técnico excelente, que tem tudo para ir para uma equipe ainda maior. E teve a chegada também do Ansu Fati, né? Atleta que era do Barcelona, que agora foi contratado pela equipe do Brighton. Saiu a notícia também do Fred Caldeira, falando que o Tottenham estava negociando com o Ansu Fati, mas o De Zerbi telefonou para ele pedindo para que ele fosse para o Brighton, e ele acabou indo para o Brighton, sendo emprestado. E o De Zerbi rasgou elogios pelo Ansu Fati, e a intenção dele é que ele use ali o Ansu Fati no meio de campo. Então é uma equipe que tem tudo a crescer, tem muito a crescer nessa temporada e demonstrar muito futebol bonito e prender muitos telespectadores na frente da televisão, porque essa equipe do Brighton joga um futebol muito envolvente, muito interessante de se acompanhar. Uma equipe que toca a bola, que tem jogadores muito bons, que vão para cima, que criam jogadas individuais, que tem uma boa triangulação. Tem jogadores também que chamam a atenção, como no caso do Mitoma, o Enciso, que acabou se machucando. Então essa equipe do Brighton tem tudo para crescer, por mais que tenha perdido jogadores como Caicedo, McAllister, mas tem outros jogadores ali também que tem tudo para fazer com que esse time possa ainda dar mais trabalho. E também na UEFA Europa League, eles vão estar presentes nessa edição também, 23 e 24. Agora o outro jogo foi Liverpool e Aston Villa. Era um jogo difícil, né, teoricamente assim, mas para quem assistiu esse jogo, o Liverpool acabou vencendo e convencendo nesse jogo, né? O Szoboszlai acabou abrindo o placar ali aos 2 minutos, fazendo seu primeiro gol com a camisa do Liverpool, e depois o Liverpool, aí, acho que nos 27 minutos, 28 minutos, teve uma jogada muito bonita ali que o Arnold tocou a bola, o Salah passou a bola por Darwin Núñez, que acabou finalizando na trave, depois a bola resvalou e acabou pegando no Cash, que fez o gol contra. E já no segundo tempo, no início do segundo tempo, em torno dos 9 minutos ali, o Salah acabou ampliando o placar e fazendo mais um gol para a equipe do Liverpool. Salah, que nessa semana foi notícia, recebeu proposta da equipe do time do Gerrard, Steven Gerrard, que levou o Henderson também, e foi uma proposta gigante, 150 milhões de euros, e o Liverpool acabou rejeitando a oferta, e o Salah continua no Liverpool. Mas como eu falei no início do vídeo, tem tudo para que possa acontecer mais propostas, porque o mercado no mundo saudita, o mundo árabe, fecha só no dia 20, então vamos ficar atentos aí nas cenas dos próximos capítulos. Mas o Liverpool, como um todo nessa partida, jogou bem, criou bastante chance, conseguiu controlar bem a partida. Quando foi acionado defensivamente, por mais que não estivesse com a zaga titular, se saiu bem também. Hoje jogou o Matip com o Gomes, e foi uma zaga que conseguiu suprir as necessidades quando foram acionados. Então a equipe do Liverpool conseguiu se sair bem, tanto no setor defensivo quanto no setor ofensivo. O Alisson, quando foi acionado, se saiu bem também, mas falando pelo lado do Aston Villa, dá uma dó assim nesse início de temporada, no caso do Unai Emery, que é um bom técnico, porque tem muitos jogadores lesionados que são bons, que são do time titular, e aí nesses jogos contra as equipes que compõem o Big Six, eles
eles fazem falta, porque a equipe do Aston Villa, a equipe que jogou hoje especialmente, são bons jogadores, mas os jogadores que estão machucados são ainda melhores. Então eu acho que se esses jogadores estivessem presentes, não estivessem lesionados, estivessem nessa partida, eu acho que eles poderiam dar um pouco mais de trabalho para a equipe do Liverpool. Mas o Liverpool não tem nada a ver com isso, sofreu também temporada passada com as lesões, e nessa temporada está conseguindo, né, colocar seus jogadores para jogar. Então o Liverpool conseguiu mais uma vitória, mantém o 100% de aproveitamento, não sofreu nenhuma derrota e também está ali na parte de cima, de olho na equipe do City, e o Liverpool está com 10 pontos, está atrás do Tottenham pelo saldo de gols, mas o Liverpool consegue mais uma vitória tranquila, com boas atuações também. Darwin Núñez começou essa partida como titular. E vamos para o último jogo da rodada, que foi Arsenal e Manchester United. Gente, que jogão! Se você quer saber, desculpa, domingo à noite é complicado, gente. Mas se você quer saber a essência da Premier League, a essência da Premier League é essa. Foi esse jogo que aconteceu hoje entre Arsenal e Manchester United. A equipe do Manchester United abriu o placar com o Marcus Rashford bem no início ali da partida. Não, no início não, foi aos 25, 26 minutos. Abriu o placar com o Marcus Rashford, uma jogada ali que ele acabou finalizando bem e acabou abrindo o placar para a equipe do Manchester United. E no minuto seguinte a equipe do Arsenal conseguiu chegar ao gol de empate com o Odegaard. Mas esse jogo, meu Deus do céu, o primeiro tempo foi muito movimentado, as duas equipes buscando o gol mesmo, adversário, sabe, querendo ficar na vantagem no placar. Mas no segundo tempo foi um jogão, foi coisa de maluco. As duas equipes criando boas oportunidades de gol, especialmente a equipe do Arsenal, que estava jogando em casa diante da sua torcida, indo para cima, mas sendo bem específico. Perto do fim da partida, a equipe do Arsenal criou uma jogada ali, os seus jogadores tocando bem a bola, conseguiram chegar na cara do gol. Aí o Saka acabou perdendo a chance de fazer o gol. Já estava perto do fim da partida, a equipe do Manchester United puxou o contra-ataque. Teve a estreia também do Rasmus Højlund, que ele acabou dando um toque de letra para o Casemiro, que acabou encontrando o Garnacho, que saiu na cara do gol e fez. Só que aí o VAR foi lá, acionou e estava impedido o Garnacho, que havia comemorado bastante, que inclusive o jogo já estava perto dos acréscimos e acabou sendo anulado o gol por detalhe, assim, que o Gabriel Magalhães acabou sendo bem inteligente e conseguiu deixar o Garnacho impedido. E aí a equipe do Manchester teve o gol anulado, o jogo voltou a ficar 1-1, mas a equipe do Arsenal conseguiu um escanteio lá nos acréscimos já aos 50, desculpa, que o árbitro tinha dado 8 minutos de acréscimo. Aos 50 minutos, o Declan Rice fez seu primeiro gol com a camisa do Arsenal em um jogo oficial. Acabou colocando os Gunners na frente do placar. O Rice comemorou bastante esse gol, porque foi o primeiro que ele fez. E como a partida estava já perto do final, né? Parecia que ia ser um empate, o Declan Rice fez o gol. Ele ficou bem contente com esse gol, colocando a equipe à frente do placar. Então foi bem legal assim de se acompanhar, deu até um arrepio assim, porque foi um jogão assim. Eu só tô tentando trazer para vocês os melhores momentos assim do que aconteceu nessa partida, né? Tanto que eu nem falei do pênalti que o Kai Havertz havia sofrido, mas aí o VAR foi acionado, aí viram que não foi pênalti, foi um lance ali entre o Wan-Bissaka com o Havertz, mas não foi pênalti. Mas aí o Gabriel Jesus também, que havia entrado no segundo tempo, a equipe do Arsenal puxou um contra-ataque, o Gabriel Jesus saiu na cara do gol, acabou cortando o Lindelof e saiu na cara do gol, deixou o zagueirão no chão, e aí ele acabou finalizando no cantinho do gol do Naná e fez o 3-1. Gabriel Jesus, que está voltando de lesão, mas fez um belíssimo gol. Quando foi acionado também jogou super bem. Então foi um jogaço da equipe do Arsenal contra a equipe do Manchester United. Tudo indicava que seria um empate, mas foi um jogo muito bom. Quem vê apenas assim um placar de 3-1 pensa que o Arsenal amassou, mas não, a equipe do Manchester United foi para cima. O atleta que estreou hoje, o Rasmus, ele deixou uma boa impressão, pelo menos para mim. Ele faz bem a parede, é um jogador que trabalha bem a bola com as duas pernas, então é um atleta que
tem tudo para encaixar ali, para fazer com que essa equipe do Manchester possa crescer ofensivamente. O Marcus Rashford jogando na ponta, como todo mundo se espera. Todo mundo, que eu digo, para quem acompanha aqui os jogos da equipe do Manchester United, consegue perceber o quanto ele gosta de jogar nas pontas. O Antony teve, pelo menos no segundo tempo, teve uma atuação apagada. O Bruno Fernandes não teve uma atuação do que a gente espera dele, mas é uma equipe que eu acho que vai crescer nessa competição. Mas é um início assim meio esquisito da equipe do Manchester United. São 2 clássicos, 2 derrotas, apenas uma vitória, 2 vitórias na verdade, então são 2 derrotas e 2 vitórias. Mas é um início bem esquisito assim da equipe do Manchester United, que está tentando se adequar aí com os novos atletas que está chegando para compor esse elenco da equipe do Manchester United. Mas é isso, gente. Agradeço você por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se você não nos segue nas nossas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo para que você possa estar nos seguindo, que é Instagram e TikTok. Então, se vocês puderem estar nos seguindo, eu agradeço. Mas eu agradeço por vocês acompanharem o vídeo até o final. Fechou? Lembrando que nesse fim de semana vai acontecer a data FIFA, então não vai ter Premier League. Os jogos só voltam no dia 16. Então a gente vai ter essa semaninha aí de folga, mas se tiver qualquer novidade a gente volta aqui com um vídeo no canal pra vocês. Fechou? Tamo junto, muito obrigado e é nóis, e vamos pra cima porque a Premier League promete nos dar ainda mais emoção. Tamo junto, rapaziada!